Olá, boa tarde a todos de novo. Esperamos que estejam a gostar desta tarde de palestras. Já tivemos aqui temas diversos. Voltamos agora à comunicação. Nós temos agora um tema que se chama a ciência da advocacia animal, usando os dados para ganhar a mudança de forma mais eficaz. Lá está, fala-se muito sobre estas coisas, porquê? Porque de facto eu não me canso de dizer isto, nós temos a melhor mensagem do mundo para passar e resta-nos agora aprender, tornar-nos artistas na forma de passar esta mensagem, porque de resto nós temos tudo. Então eu convidei o Nick Cooney, que é um ativista que conheço já há alguns anos, cujo trabalho me impressionou bastante e é um orgulho, ele não me está a entender, portanto não está a receber os elogios, mas para mim é um orgulho muito grande e uma alegria muito grande tê-lo connosco, porque o Nick já há muitos anos que não está a dar palestras, porque está mergulhado noutro tipo de trabalhos bastante sérios, e abriu uma exceção para falar connosco aqui no Veganário sobre um tema que também lhe é muito caro e sobre o qual ele já falava quase há 10 anos atrás. Então, atualmente, o Nick é sócio-gerente de uma organização que se chama Lever, de Alavanca, um fundo de capital de risco que investe em empresas de laticínios e carnes vegetais, portanto, de substitutos, mas também de carne limpa, tanto na Europa, na Ásia, como nos Estados Unidos, mas com foco na Ásia, que é onde os animais para já vão precisar de mais ajuda no futuro, onde o consumo de carne sabemos que se projeta, vai aumentar. É também diretor da Lever Foundation, que é uma organização, neste caso sem fins lucrativos, que trabalha para proteger os animais utilizados na pecuária, também na região da Grande China e em toda a Ásia. Anteriormente, portanto, o Nick sendo um ativista de longa data, ele começou o ativismo como todos nós, por onde se começa, mas depois passou a ser o vice-presidente e foi durante muitos anos da Mercy for Animals, internacional, que já é, penso que, conhecida de todos, e é o fundador da Humane League, precisamente a organização onde o John Oberg trabalhou e ajudou a aumentar o nível de seguidores tremendamente. A Humane League, que já tem mais de 1 milhão de seguidores e que trabalha também na sensibilização da população de forma pragmática sobre a utilização dos animais para comida, é uma das organizações que está já há alguns anos classificada como uma organização de alto impacto pela Animal Charity Evaluators. Quem não conhece, também é uma organização com um trabalho bastante sério e que faz precisamente esta investigação para saber que organizações é que têm grande impacto para que nós nos possamos inspirar também nesse trabalho. É também um dos cofundadores do The Good Food Institute, que é outra das organizações que representou uma pequena grande revolução no veganismo, porque eles trabalham com cientistas, com investigadores e empresários para criar alternativas vegetais à carne, ao peixe, portanto, alternativas à proteína animal, de alta qualidade, mas acima de tudo extremamente saborosas, porque é o que as pessoas querem saber. E também à carne, podemos chamar a carne limpa, carne cultivada, que também tem um papel muito importante, terá e tem, na evolução do veganismo. Pronto, eu fiz questão de fazer esta apresentação um bocadinho mais longa, porque para além de ser interessante conhecerem, agora podem pesquisar, eu até posso partilhar depois no evento, estas organizações de alto impacto, ficam também a partilhar a minha alegria de termos uma pessoa com tamanha experiência a honrar o nosso festival. Ele é também autor de vários livros, Change of Hearts, Veganomics e How to Be Great at Doing Good. O Veganomics é um livro que também mexeu bastante com o tipo de ativismo que pratico já há uns anos e está relacionado com esta palestra de hoje, porque o Nick fez um trabalho muito grande de pesquisa, de estudos, de dados científicos, de estudos pagos, precisamente pelas empresas, milhares de dólares que a causa não tem para saber como é que a sociedade funciona, e que ele fez, importou esses conhecimentos de outras áreas para a causa. E dessa forma, então, a causa foi revolucionada porque durante muitos anos, décadas, o ativismo, e ainda hoje é assim, era visto como uma forma espontânea de arte subjetiva que cada um faz à sua maneira.
E nós sabemos que isso pode funcionar, mas também pode não funcionar. Então, a única proposta que nos faz é transformar essa arte numa ciência. Então, em vez de nos apresentarmos ao público com uma ideia, que é o que eu acho, a minha opinião, utilizar dados, motivos objetivos que dessa forma acabam por ser incontestáveis. Agora sim, sem mais delongas, Nick, thank you so much for being here. Thank you so much for accepting exceptionally. Nick, muito obrigado por aqui estares, muito obrigado por teres aceito excepcionalmente de fazer esta palestra. Fiz uma boa apresentação longa porque adoro o teu trabalho, trabalhas arduamente e fazes um trabalho fantástico. Portanto, contei às pessoas sobre os temas em que estás dedicado. Esqueci-me de dizer umas coisas às pessoas. Agora vou dizer em português. Desculpa, eu começo a falar em inglês e depois isto aqui muda o chip da língua. Quem nos estiver a ver em direto no Facebook, porque quem já está na sala, penso que já sabe, a sala tem estado sempre aberta, nós temos tido a possibilidade de tradução simultânea. Temos connosco o Rui Silva, que se prontificou a fazer este trabalho gratuitamente, ofereceu este trabalho também ao veganário, que é isso que o veganário é, uma reunião de trabalho de muita gente, e o Rui, durante todo o fim de semana, as palestras que são em inglês, ele está aqui e traduz em simultâneo. Portanto, como é que fazem? Quem estiver no Facebook e quiser ouvir em português, entra na sala Zoom e em baixo encontram um símbolozinho do mundo onde podem escolher o canal da língua que querem ouvir. Se puserem em inglês, ouvem o Nick, a versão original. Se se sentirem mais confortáveis a ouvir em português, mudam então para o canal de português. Pronto, não sei se me esqueci de alguma coisa, mas agora sim, sem mais longas, muito obrigada a todos. Thank you so much, Nick. I won't waste. Muito obrigado, Nick. Não desperdice mais tempo do teu valioso tempo. Podes falar. Muito obrigado, Elisa. É um privilégio estar aqui convosco. Muito obrigado por terem convidado. Muito obrigado por porem esta conferência também no trabalho que vocês estão a fazer para divulgar o ativismo pelos animais de quinta. Vou partilhar agora o meu ecrã para todos vós. Como disse a Elisa, eu vou falar sobre a ciência do ativismo animal, porque muitas vezes isto é visto como uma questão subjetiva sobre como é que devemos de fazer o ativismo, e é preciso saber quais são as questões mais subjetivas, se é mais assim, é mais assado. E então, com uma abordagem científica, com base em dados, criámos isto de uma maneira científica. Como é que vou explicar isto? Há 800 anos, uma prática chamada como alquimia começou. Isto é um processo protocientífico em que os indivíduos, os investigadores, que o objetivo deles era transformar certos alimentos noutros elementos. O mais famoso exemplo clássico é como transformar chumbo em ouro. Mas havia muitos outros, muitas outras transformações que os alquimistas queriam fazer. E olhando para trás e rimos-nos disso, naquela altura, estas coisas eram tomadas muito a sério. Havia cursos universitários sobre isto, havia obras sobre isto. Durante centenas de anos era altamente apreciado a alquimia. Depois, em 1600 e tal, apareceu a química. E a química, a química que tentou definir foi perceber os elementos físicos do mundo à nossa volta e perceber como é que estes elementos funcionam, interagem uns com os outros e com o mundo. Enquanto a alquimia esteve em prática durante centenas e centenas de anos e praticamente não produziu nada de valor, tanto para o nosso conhecimento coletivo como para a vida em geral, a química, em 200 anos, gerou mudanças fantásticas e significativas nas nossas vidas. Por exemplo, se gostam de ter acesso, querem ter acesso aos medicamentos, podem saber os medicamentos. Se gostam do vosso telemóvel e tudo aquilo que podem fazer com o telemóvel, se gostam de ter água potável, água limpa, na torneira todos os dias, se quiserem dar um passeio com os vossos amigos de carro, podem agradecer à química, em parte, por tudo isto que foi conseguido e muito, muito mais. Agora, a questão é, considerando o que nós temos que perceber, é que os elementos físicos no mundo e como é que interagem e como é que os podemos usar. Qual é a diferença? Porque é que a química teve sucesso e a alquimia fracassou? A diferença é que o método científico, imaginem,
todos nós aprendermos aquilo que estávamos na escola. Enquanto que a alquimia era era uma filosofia, eram filósofos e tinham certas teorias. O que a química fez foi que incluiu o método científico. E tem aqui alguns pontos fundamentais. É o método científico. Um é criar uma hipótese, depois fazer experiências de investigação que comprovam ou não comprovam a hipótese, e depois fazer experiências, tirar uma conclusão e depois voltar a fazer experiências para ter informação quantificável, informação rigorosa com base na experiência e na experimentação. A ciência organiza conhecimento com base em explicações que são testáveis e que permitem fazer previsões. Isto é o que a ciência tenta fazer. A ciência precisa de dados objetivos e depois constrói conhecimento com base nesses dados objetivos provados. A ciência não está só ligada à química ou à biologia. Os testes são usados nas abordagens científicas em muitos aspectos da sociedade. Por exemplo, grandes empresas, sejam empresas no setor automóvel ou outras, usam dados e investigação e testes de experiência para ver que tipo de anúncios usar, que tipos de coisas funcionam, como vender, como não vender, para ganharem mais dinheiro. Os testes são também usados para outras organizações sem fins lucrativos. Por exemplo, uma das questões de saúde em muitas partes do mundo, incluindo na África Latina e em África e na América Latina, é a malária. A malária que é transmitida por mosquitos. Portanto, há muitas organizações a trabalharem para darem esta rede mosquiteira às pessoas para que as pessoas possam dormir dentro de uma rede mosquiteira, não serem afetadas por mosquitos e assim não serem afetadas pela malária. Mas há diferentes opiniões sobre o trabalho que fazem umas organizações sem fins lucrativos e outras. E algumas dizem, o melhor é dar as melhores redes de forma gratuita para todos terem uma rede. Outras organizações dizem, não, algumas pessoas recebem uma rede grátis e depois não vão usá-la. E então é cobrar um montante muito curtinho, muito baixinho, para que as pessoas possam pagar alguma coisa e assim deem-lhe valor e assim a usem. Porque assim, ao porem um esforço em conseguirem adquirir aquilo que querem, vão dar-lhe valor. E são duas crenças diferentes, ou dar gratuitamente ou por um valor baixo, e então não se sabe, sem ser com uns dizem que vamos fazer de uma maneira, outros dizem que fazer de outra maneira. Então começaram a fazer experiências para ver experiências, umas organizações a darem as redes de forma gratuita e outras a darem por um preço irrisório e começaram a ver o que é que fazia um caso e outro. E então, dando gratuitamente, conseguia ter maior eficácia em acabar com a malária. Um dos trabalhos que teve muito impacto foi o trabalho feito, pago pela Microsoft, pelo Bill Gates. Ele fala sobre a importância de testar. Ele diz, fui repetidamente impressionado pela quantificação, como é que a quantificação melhora a condição dos seres humanos. Isso é verdade para as condições dos animais, das pessoas, mas também é válido para as condições em que vivem os animais. E temos que usar também dados para melhorar as condições dos animais. E a investigação científica, os dados e fazer testes no mundo em geral, há organizações que estão, portanto, a tentar saber como é que os seus trabalhos podem ser mais eficazes e gerar resultados mais eficazes. Queremos criar um mundo onde os animais sofram menos. Por exemplo, quando pensamos, vou dar aqui um exemplo da pecuária. Por exemplo, quando fazemos um trabalho de ativismo pelos animais e queremos que as pessoas mudem o seu comportamento para ajudar os animais de quinta, se é verdade, é melhor contar histórias verdadeiras, se é melhor contar estatísticas para mostrar a dimensão do problema. Com dados estatísticos, é mais importante usar a mensagem tornem-se veganos ou melhor usar a mensagem comam menos carne. Que mensagem será mais eficaz? Outro exemplo, imagens são um bocado desatualizadas, mas podemos usar livros e dizer assim,
uh, há muitas maneiras diferentes de impressionar as pessoas, ou com vídeos, ou com imagens. Que abordagem é que devemos usar e qual e porquê? Tudo isto tem sido visto hoje em dia, ou há muitos anos, era visto como algo que podemos ter uma filosofia, uma teoria, podemos ter opiniões, argumentos e motivos para apoiar essas opiniões, mas nem sempre havia a possibilidade de fazer investigação e recolher dados e depois analisar os factos que permitem responder a estas perguntas. Agora, não são perguntas de opinião ou teoria, são com base em factos e podem ser provadas ou não provadas, com base na investigação. Vou-vos dar um exemplo de uma outra área, uma área ambientalista ou do conservacionismo. Houve investigadores que fizeram um estudo nos Estados Unidos e queriam ver como é que podiam diminuir a quantidade de energia que era usada em casa para ser mais eficaz para o ambiente. Então criaram 4 tipos de flyers e distribuíram flyers. Foram às casas de um bairro e deixaram um dos 4 flyers nessas casas. Um flyer fala sobre o motivo ambiental, poupar energia. Outra fala se usarmos menos energia, se poupamos dinheiro. Outro diz se preservar a energia beneficia toda a comunidade e as pessoas do bairro. E o quarto diz que muitas outras pessoas do bairro já estavam também a poupar energia. Os investigadores deixaram um folheto em cada casa e depois trabalharam com uma empresa de fornecimento de energia elétrica e água naquele bairro e foram ver que de todos estes flyers, 3 não tiveram um impacto detectável na poupança de energia em casas. Houve um deles que teve um efeito em fazer com que as pessoas diminuíssem a utilização de utilizar. E quais acham que foi o folheto mais eficaz? Então, o único que teve impacto foi o quarto, aquele que dizia que havia já outras pessoas naquele bairro que já estavam também a poupar energia. E isso diz duas coisas. A primeira coisa que nos diz é que, mesmo que a motivação da literatura seja a conservação do ambiente e seja o último objetivo, seja preservar o ambiente, isso não significa que é a mensagem que vai ter mais eficácia em conseguir o resultado que querem atingir. A segunda coisa que diz é que é uma mensagem mais vasta, é a importância, quando esta palestra, eu costumo dizer, pergunto à audiência quais acham que é o mais eficaz. Se calhar 35, 40% acertam, outros não. Os outros não. Mas o que fica claro para muitos de nós é que as nossas opiniões e as nossas ideias sobre qual é que funciona melhor, muitas vezes vão estar erradas. Portanto, em vez de tomar decisões com base em filosofia ou pressupostos ou adivinhar, olhar para os dados e ver o que é que funciona de facto para conseguir resultados verdadeiros no mundo, que é o que nós queremos, que é salvar animais. Agora, a parte difícil do ativismo é mudar o comportamento humano, conseguir que as pessoas individuais tomem decisões diferentes nas suas vidas e para aqueles que estão em níveis de tomada de decisão, seja nas empresas, seja no governo, para que eles consigam mudem o seu comportamento e mudem as suas políticas. E se quisermos ter sucesso em mudar o comportamento das pessoas, temos que pensar como é que isso se consegue. Há algumas coisas que são muito boas para a causa, que parecem muito bem, que nos fazem sentir bem, mas não são verdadeiras. Às vezes dizemos que vamos ter sucesso porque estamos no lado da compaixão, ou vamos ter sucesso porque nos preocupamos mesmo com os animais, ou vamos ter sucesso se trabalharmos muito duro. Claro, tudo isto pode ajudar em conseguirmos o resultado que queremos atingir, mas essas coisas só por si não garantem o sucesso no final das contas. A resposta é o que funciona é se nós aprendermos aquilo que realmente motiva as pessoas a mudarem e nas nossas mensagens, usar isso nas nossas mensagens em geral. Então temos basicamente duas opções. Podemos ser como o alquimista, em que baseamos as nossas decisões em
a filosofia, ou ideias, ou pressupostos, aquilo que achamos que funciona, sem trabalhar com dados, sem trabalhar de forma científica, ou podemos usar a abordagem mais dos químicos, da química, em que tomamos as decisões que tomamos com base em dados observáveis e há conclusões que se podem retirar de dados da investigação que é feita. E as boas notícias para os ativistas é que já há milhares e milhares e milhares e milhares de estudos científicos revistos por pares e outros estudos científicos que demonstram o que é que funciona bem e o que é que não funciona tão bem para mudar o comportamento humano. Em muitas áreas, mesmo até na área em que nós estamos. Agora, ler tantos estudos académicos pode não ser a nossa ideia de como nos divertimos ao fim do dia. Então, o que eu tento fazer é ler os estatutos, os estudos que nos podem ajudar e compilar esses estudos em alguns resumos. Um chama-se Change of Heart, mudança de coração, o que a psicologia nos pode ensinar para ajudar a mudar, a criar mudanças sociais. A outra é Veganomics, uma ciência surpreendente sobre os vegetarianos, da mesa de pequeno almoço até ao quarto. Portanto, vou falar sobre alguns dados sobre mudança de comportamento e como é que podemos esses dados para sermos ativistas mais eficazes nesta nossa área. Vamos então entrar no tema em si, digamos assim. Uma forma de persuasão é a pergunta: usar histórias ou usar estatísticas? Como já dissemos antes, um pouco mais acima. Digamos que nós temos compaixão por animais de pecuária e queremos motivar as pessoas para deixarem de comer ou consumir animais da pecuária. Nessa situação, que abordagem seria mais eficaz? Esta, contar uma história sobre um porquinho que vive dentro de uma grade, ou dados estatísticos para explicar a dimensão do problema. 112 milhões de porcos sofrem na pecuária todos os anos nos Estados Unidos. Agora, isto é uma pergunta, se pensarmos, como é que a maior parte das pessoas acham qual vai ser a mais eficaz, mas é uma pergunta que se calhar não tínhamos pensado antes. É, como em muitas outras áreas, por exemplo, os dados de investigação podem mostrar, por exemplo, aqui, da área do ativismo não animal, portanto, ativismo pelos direitos humanos, houve um estudo, os investigadores queriam saber como podemos conseguir que as pessoas deem mais dinheiro às organizações sem fins lucrativos para causas que, por exemplo, aliviam a fome em África. Então, os investigadores fizeram um estudo em que procuraram três cartas diferentes. Mandaram essas cartas para um conjunto de pessoas, a segunda carta para outro grupo de pessoas e a terceira carta para outras pessoas, para ver qual conseguia mais donativos. A primeira carta focava-se na dimensão do problema, o número de milhões de pessoas que morrem à fome, que lutam com subnutrição, etc, etc. Depois, a segunda carta não tinha esses dados de informação mais vastos e contava a história de uma criança que passava fome. E a terceira carta combinava elementos de ambos. Tinha a história sobre a menina que passava fome e o que é que isso significava para ela. E depois tinha, digamos assim, o quadro genérico do número de pessoas que padeciam de fome. E então enviaram as cartas e qual acham que foi a que conseguiu arrecadar maior dinheiro, maiores donativos? Bom, foi a segunda carta, a carta que só contava a história da menina, que conseguiu arrecadar muito mais donativos, gerou quase o dobro do dinheiro daquela carta baseada em estatísticas. E a terceira combinava a história com as estatísticas, pouco mais conseguiu do que a carta que apresentou só estatísticas. Outro exemplo do poder das histórias sob a ação, houve uns investigadores que trabalhavam numa universidade e pediram aos alunos da universidade que quisessem perceber um tema qualquer. E então perguntaram aos alunos o que é que se recordavam sobre as apresentações que uns e outros fizeram. E chegaram à conclusão que das estatísticas que foram apresentadas, só 5 ou 10% é que recordavam as estatísticas. Agora, das histórias que foram contadas, mais de 50% dos alunos recordavam as histórias que os outros tinham contado. As histórias
inerentemente ficam na mente, recordarmos delas, e, portanto, focarmos no indivíduo gera muito mais efeito do ponto de vista de uma resposta compassiva. Como é que podemos pegar nestes estudos de investigação e podemos usar também o nosso ativismo? Bom, uma resposta clara é queremos que as pessoas se preocupem na pecuária, que mudem a sua alimentação, e então focarmos em indivíduos, animais individuais, claro, contar histórias sobre estes indivíduos, estes animais. Se calhar vamos ser muito mais eficazes do que explicar a dimensão do problema, dos milhões de animais que sofrem, durante quanto tempo é que sofrem, etc, etc. Agora, outra ferramenta que queremos falar é o melhor pedido. Todos nós queremos obter o melhor da vida, o máximo da vida. Felicidade, ter uma vida com significado, com impacto. E o mesmo é válido em relação ao ativismo. Queremos que as outras pessoas e o mundo mudem o mais, tanto quanto possível, na direção em que nós queremos que o mundo mude. Mas há uma pergunta, ao pensar no impacto, quanto é que devemos pedir? Quanto é que devemos pedir? Por exemplo, imaginem que estou a fazer uma apresentação a uma turma de alunos e eu gostaria que todos eles se tornem veganos, se tornem ativistas do tempo inteiro, que deem dinheiro para as causas animais e, sobretudo, que abracem todas essas causas. Agora, será que eu peço a todos os alunos que façam todas as mudanças, deem todo o dinheiro que possam, façam todas as coisas que eu acho que podem fazer, ou peço-lhes uma coisa mais pequena, algo que seja mais fácil eles fazerem e que estejam mais dispostos a fazer? Esta pergunta genérica sobre qual é o melhor pedido, até que ponto é que posso pedir muito, pedir pouco, pedir algo intermédio, os investigadores também têm pensado nisso, também têm analisado e feito vários estudos sobre isto. E a maior meta-análise que analisou os vários estudos feitos sobre os pedidos e combinaram os resultados, chegaram a uma conclusão, que o ativismo segue uma espécie de curva. Esta é a curva do ativismo. Se nós pedirmos muito, ou se pedirmos muito pouco, ou algo que seja difícil as pessoas imaginarem a fazer, não vamos conseguir que mudem muito, porque muita gente acha que não vai conseguir e não vai fazer. Se pedirmos muito pouco, seja muito fácil, mas muito pouco, há muitas pessoas que podem talvez mudar, mas porque é uma mudança muito pequena, depois não conseguem manter a mudança durante muito tempo. O ponto certo, aquele que geralmente consegue maiores mudanças no mundo, é motivar as pessoas, é que façam uma mudança que seja significativa, mas que seja uma mudança que as pessoas possam imaginar a fazê-la. Ao olhar para este gráfico e pensar, por exemplo, aquilo que estão a comer, como é que pensamos nisto? Qual é o pedido aqui? Que cai neste ponto aqui, nesta caixa amarela, que é uma mudança significativa, mas em que as pessoas se conseguem imaginar a fazer essa mudança. Imagino que para muita gente a ideia de serem veganos constantemente não é algo em que se consigam imaginar a fazer. Muitas vezes eu imagino assim, por exemplo, talvez uma refeição vegana por mês é algo que qualquer pessoa pode fazer, mas é também aquilo que é demasiado fácil, demasiado pouco. Talvez algo intermédio nessas duas áreas, que cairia nesta faixa amarela, que permite que seja uma mudança significativa, mas que as pessoas consigam imaginar-se a fazê-la. Por exemplo, reduzir a quantidade de carne. Reduzir a quantidade de carne, em muitos países, é o que nós pedimos. Pedimos às pessoas que faça essa mudança, ou seja, reduzir a quantidade de vezes que comem carne. E assim conseguem fazer uma mudança que tem um impacto no mundo real. Já voltaremos a isto um pouco mais adiante. Outro tema que quero falar são as normas sociais. Analisámos isto já antes. A realidade é a seguinte: nós gostamos de nos pensar, muitos de nós gostamos de nos pensar como indivíduos, nos ver como indivíduos. Fazemos aquilo que fazemos, temos as crenças que temos, seguimos as coisas que seguimos, avaliamos as coisas de maneira independente e achamos, eu sou isto, acredito nisto e vou fazer assim. Mas, em última instância, todos somos por copiar outros, somos macaquinhos de imitação. Macaquinhos de imitação, ou seja, copiamos dos outros aquilo que vamos fazer e aquilo que somos, aquilo que. Em relação a comportamentos éticos, acontece a mesma coisa. Como dissemos, já vimos naquele estudo sobre a poupança de energia,
os interesses sociais, o interesse do ambiente, ou a pessoa poupar dinheiro, nada disto teve poder para mudar. Mas a norma social, ou seja, o que é que os outros estão a fazer, isso inspirou as pessoas a quererem, de facto, mudar. E há muitos outros estudos que demonstram isso, que documentam o mesmo tipo de facto. Vou-vos dar aqui outro exemplo. Uma cadeia de hotéis queriam que as pessoas parassem de gastar muitas toalhas. Por quantas mais toalhas as pessoas usam, uh, quanto menos toalhas as pessoas usassem, mais poupavam dinheiro, mais poupavam água, mais poupavam eletricidade na lavagem das toalhas. E então o hotel pôs estas placazinhas nas casas de banho dos quartos a dizer: ajudem-nos a proteger o ambiente e poupa-se assim dinheiro usando menos toalhas. Então os investigadores vieram e disseram: nós podemos fazer melhor com o vosso problema. E então tiraram aquelas placazinhas e puseram outra placa que dizia: a maior parte dos clientes deste hotel reutilizam a sua toalha. E então mudaram do ambiente para as normas sociais. E isto aumentou a reutilização de toalhas de 25% para 75%. E quando a mensagem foi mais específica, a maior parte dos clientes deste quarto número tal, reutilizam a sua toalha. E isto teve um impacto maior. Ou seja, as normas sociais na área ambiental demonstram que têm um impacto enorme na conservação da água, na conservação de energia, em evitar que as pessoas deitem lixo, na reciclagem, etc. Tem tido um impacto enorme. Ao pensarmos também na promoção do vegetarianismo, ou seja, o regime alimentar com base em plantas, podemos usar essa mensagem das normas sociais em todas as sociedades no mundo. Aqueles que são veganos ou vegetarianos são uma pequena minoria. Portanto, não podemos dizer que a maioria das pessoas fazem isso. Agora, podemos usar certas coisas, por exemplo, a alimentação com base em plantas há cada vez mais pessoas a seguir uma alimentação de base vegetal, ou há celebridades tais e tais que se tornaram veganos, ou há investigação que demonstra que é a causa que mais cresce, ou às vezes mostra que 30% a 40% da população tem em vista diminuir o consumo de carne. Ou seja, pode não ser a realidade, mas é o que as pessoas dizem, que, ou seja, são exemplos de normas sociais, ou exemplos de normas sociais que podemos usar para persuadir as pessoas a fazer essa mudança no seu comportamento. Ou quando fazemos ativismo, ou quando falamos sobre essas questões. Estas normas sociais ajudam-nos a ser mais eficazes a conseguir proteger os animais ou defender os direitos dos animais. Outro tema que quero falar é ser como eles. Ou seja, relacionado ou semelhar com aqui a outra norma social. O impacto das normas sociais é este facto. Somos mais persuasivos, é mais fácil sermos persuadidos a mudar de comportamento quando identificamos alguém que era parecido connosco. Isto já foi documentado em muitos estudos, porque as pessoas que são liberais são mais influenciáveis num tema não político do que uma pessoa que também é liberal, do que por uma pessoa que seja conservadora. Os homens são mais eficazes a persuadirem homens, as mulheres são mais eficazes a persuadirem mulheres, os jovens são mais eficazes a persuadir os jovens, os mais idosos são mais eficazes a persuadir outros, desde isto, falando de qualquer tema, desde deixar de fumar, a questões religiosas, quanto mais semelhanças há, mais fácil é persuadirmos os outros. O que é que isso significa para nós, como ativistas pelos animais? Bom, temos que prestar atenção à nossa audiência e temos que adequar a nossa apresentação, a nossa mensagem e até a parte de nós próprios que pomos em cima da mesa nas nossas interações. Quanto mais nos ajustamos àquilo que a pessoa é e na forma de comunicação, naquilo como apresentamos as coisas, mais fácil é eles absorverem a mensagem e fazer mudanças na sua vida. Portanto, a maneira como nos apresentamos, seja fisicamente,
seja os temas que falamos sobre nós, ou seja aquilo que dizemos em geral, pode ser muito diferente. Pode ser numa convenção política ou, por exemplo, num evento que não seja político ou num festival. Quanto mais identificamos com a audiência, mais eficácia vamos ter. Outro tema que quero falar é demonstrar-lhes ao pensar no ativismo animal e como motivar as pessoas a serem veganas, muitas vezes gastamos todo o tempo a dizer o porquê. Porquê é que devem deixar de comer animais, os porquês relacionados com os animais, com o ambiente, mas não dedicam muito tempo a mostrar como fazer a mudança. E eu acho que isso é compreensível, que muitos ativistas dizem isso porque, para muitos de nós, estamos a fazer alguma coisa, um certo comportamento há muitos anos, torna-se fácil, é a nossa segunda natureza e queremos fazer isso. Não é preciso explicar como fazê-lo. E esquecemos que uma coisa que parece fácil para nós, porque já o fazemos há muito tempo, pode parecer quase impossível para alguém que nunca o fez e que é a primeira vez que está nessa área. Olhando para a investigação demonstra que perguntas sobre como e perceber as pessoas e explicar às pessoas como fazer a mudança é mais importante até do que o porquê. E então, a maior análise que houve sobre isso, meta-análise, que analisou 250 estudos sobre o comportamento humano, alterações no comportamento humano, estudos fizeram e investigações que foram feitas para que as pessoas se comportassem melhor, para se sentirem melhor, como por exemplo, deixar de fumar, fazer exercício, comer comida mais saudável, etc. E a meta-análise analisou todos esses estudos e viu o que é que tinha mais impacto. E ele chegou à conclusão foi que, mesmo que as pessoas percebem o porquê, o que é que devem mudar, e mesmo que concordem com o porquê, não estavam muito inclinados a fazer a mudança. Aquilo que teve o maior impacto em as pessoas mudarem, realmente teve o maior efeito em as pessoas determinarem fazer a sua mudança, é o porquê. Ao saberem como conseguiam mudar o seu comportamento. Portanto, a pessoa sabendo como, percebendo como, prosseguia melhor fazendo, conseguia melhor fazer a sua mudança no seu comportamento do que saber o porquê. Portanto, uma coisa muito importante, como nós ativistas, é claro que devemos explicar às pessoas os benefícios, os porquês dessas mudanças, mas é também muito importante e talvez até mais importante é explicar e focar a nossa energia no como fazer de facto essas mudanças que gostaríamos que as pessoas fizessem. Agora vamos passar disto para alguns pontos sobre dados sobre vegetarianos, veganos e pessoas que estão a reduzir o consumo de carne. Bom, vamos entrar nisto porque isto tem a ver com aquela segunda questão sobre ajudar as pessoas a perceber como fazer a mudança. E depois vamos ver aspectos mais genéricos sobre como ser ativistas mais eficazes, usar dados. Podemos recolher dados. E quando analisamos dados e recolhemos dados e analisamos esses dados sobre veganos e vegetarianos, podemos ser mais eficazes no nosso ativismo. Portanto, vamos ver alguns dados que há sobre vegetarianos. Primeiro, quais são as barreiras para a pessoa se tornar vegetariana? Uso aqui a palavra vegetariana em muitos dos meus slides, porque muitos dos trabalhos de investigação foram feitos sobre vegetarianos, que os investiganos consideram, e agrupavam vegetarianos e vegetarianos na mesma categoria, os investigadores. Há muita investigação, há muito pouca investigação em pessoas que são só veganos. Portanto, aqui usamos vegetarianos porque os dados eram sobre vegetarianos. Quais são as barreiras para a pessoa ser vegetariana? O que é que impede as pessoas de mudarem a sua alimentação para veganos? Bom, muitos estudos demonstram que as principais barreiras são estas. A primeira é o sabor. As pessoas, quando pensam no tofu, o tofu não tem sabor. São coisas que não têm sabor. E então não querem deixar de comer coisas saborosas para comerem algo que não tem sabor. Então o sabor é a principal barreira, porque é que as pessoas não mudam para o vegetarianismo ou veganismo. Outra barreira é as preocupações com a saúde. Isto tem estado a mudar gradualmente na opinião pública, mas há ainda muita gente que acha que se comerem só à base de plantas vão afetar a sua saúde, que isso não é muito saudável. Essa é outra barreira que eles veem. Outra questão, vocês já receberam esta pergunta. Onde é que vão buscar a vossa proteína? Essa é uma pergunta conhecida de todos. Outra
outra barreira percebida é se é prático ou não. Acham que se deixarem de comer carne não vai ser fácil, não vai ser prático, não vai ser fácil de fazer. E depois também as preocupações sociais. As pessoas preocupam-se que se tornarem vegetarianos ou veganos vai ser mais difícil irem a eventos sociais, jantar com amigos, a festas, etc. Portanto, eles não querem ser estranhos e ter um impacto a nível social. Portanto, todas essas questões, o sabor, a saúde, ser prático ou não, e os aspectos sociais, não só o que impedem as pessoas de se tornarem veganos, mas afastam-se e fazem também com que as pessoas deixem de ser veganos ou vegetarianos depois de fazerem esta escolha. Portanto, estudos feitos na Europa e na América do Norte têm demonstrado que para cada 4 pessoas que se tornam vegetarianas ou veganas, 3 voltam a comer carne. E se calhar não é muito, não dura muito tempo como veganos ou vegetarianos. E os problemas são os mesmos. Não é porque as suas crenças sobre o porquê mudaram, que é mais ético, etc. Mas é as barreiras do como os faz com que eles regressem a comer carne. Portanto, quanto mais nós conseguirmos eliminar estas barreiras, mais podemos abordá-los com outras pessoas e mais podemos conseguir que elas comam à base de plantas e se mantenham como vegetarianos. Outra pergunta que gostamos de perguntar é quem são os vegetarianos e veganos? Que tipo de pessoas é que são vegetarianos e veganos? Que pessoas é que fizeram esta mudança? E porquê é que é bom saber fazer esta pergunta? É por exatamente pelo mesmo motivo. Porque os que fazem publicidade a qualquer produto, de qualquer empresa, querem saber para quem são aqueles que vão responder às suas mensagens. Mais prováveis que respondam. Quanto mais nós saibamos as pessoas que respondem às nossas mensagens, mais eficazes podemos ser na transmissão da nossa mensagem. E podemos ser mais eficazes na maneira de usar o dinheiro e o nosso esforço, etc. E quem são os que é menos provável que mudem. Então, o que é que os dados demonstram? Quem são os vegetarianos? Em primeiro lugar, os vegetarianos ou veganos são, acima de tudo, as mulheres e pessoas mais jovens e tendem a ser mais liberais ou mais conservadores. Tendem a ser pessoas mais liberais, mais inteligentes, mais solteiros, pessoas mais inteligentes, mais iluminadas e pessoas que não estão muito ligadas à religião. Ou seja, há outras coisas também, mas essas são as categorias mais vastas. Se pensarmos naquele exemplo clássico de uma empresa de automóveis, por exemplo, se há eleições agora nos Estados Unidos, quaisquer uns que estejam agora a ter um impacto nas decisões das pessoas, estudam, tentam saber quais são as ciências, o público que esteja mais interessado em mudar com o dinheiro e o tempo que temos. Portanto, é muito importante conseguirmos atingir exatamente o tipo de público que consiga fazer essas mudanças. Outra coisa que é muito importante é porque é que as pessoas se tornam veganas ou vegetarianas. Analisando os estudos de pessoas que se tornaram totalmente veganos ou vegetarianos, vemos 2 principais motivos: a saúde e os animais. Os estudos individuais variam muito, mas analisando os estudos em geral, estes são os 2 aspectos que sobressaem mais ao longo do tempo como os 2 fatores, as 2 motivações principais para as pessoas se tornarem veganas ou vegetarianas. Para muitos é só questões de saúde, para outros é só a questão dos animais, mas para muitas pessoas são os dois, mas são os 2 fatores mais importantes. Pois muito, muito mais abaixo aparece o sabor do alimento, aspectos religiosos, aspectos ambientais e outros. Portanto, são essencialmente a questão de saúde e dos animais que faz com que as pessoas decidem tornar-se veganas ou vegetarianas. O que é que significa para nós ativistas? Significa, ao falar o porquê, para que as pessoas mudem o seu comportamento, temos que focar-nos mais nos argumentos relacionados com os animais e com a saúde, e não tanto com outras mensagens. No entanto, olhando para aqueles que são semi-vegetarianos, pessoas que são reducionistas, reduzem a quantidade de carne que comem, os resultados são diferentes. Deve-se referir aqui que, em relação a todos aqueles que mudam todos aqueles que reduzem a quantidade de carne e que reduziu o número de animais na pecuária,
isso veio não dos veganos nem dos vegetarianos, mas de pessoas que reduzem o seu consumo de carne. Os reducionistas têm o maior impacto, digamos assim, têm o maior impacto nos animais da pecuária. Há muito mais animais a serem a diminuir, a não serem batidos agora, devido às pessoas que reduziram o seu consumo de carne, do que aqueles que, como resultado daqueles do pequeno número de pessoas que deixaram totalmente de comer carne. E isto é um grupo importante de consumidores e da audiência, do público, que nós temos que ter em mente. E para este grupo, não há nenhuma dúvida. A saúde é, de longe, o motivo principal que faz com que as pessoas deixem de comer tanta carne e comam mais vegetais. Nenhumas outras questões como os animais, o ambiente, aspectos religiosos, o sabor ou o dinheiro. Não, é o motivo da saúde. É o principal motivo porque é que as pessoas diminuem o consumo de carne. O que é que isto significa para nós como ativistas dos animais? Pelos animais, significa que quando estamos a tentar decidir como falar sobre estas questões, ter então uma mensagem, devemos ter presente que aqueles que se vão tornar vegetarianos totalmente ou veganos são essencialmente os animais que os preocupa a questão dos animais. Para aqueles que simplesmente reduzem a quantidade de carne que comem, é a motivação essencialmente de saúde. Tal como nós nos preocupamos com animais e que talvez nos motivou, foi a questão ética e diminuir o sofrimento animal, mas ter uma mensagem forte sobre questões de saúde é uma das mensagens mais eficazes para chegar ao público e fazer com que eles façam a mudança que nós gostaríamos que eles fizessem. Um último tema que quero abordar é o impacto da mudança nos hábitos alimentares, porque isto são outros pontos de informação que são muito importantes para nós ao apresentar as nossas questões. Todos nós estamos de acordo que todos os animais são importantes, queremos salvar o máximo de animais possível, mas se acreditamos realmente que todos os animais são importantes e todos os animais têm o mesmo valor, um porco, um cão, uma vaca, se calhar é importante ver qual é o impacto que acontece para os animais quando as pessoas mudam de hábitos alimentares. Estes ícones representam a quantidade de animais num regime alimentar americano médio. Então, o que vemos aqui é que a grande maioria de animais que as pessoas comem são frangos. Frangos é o que as pessoas mais comem. Isto, se calhar, devia estar, isto está desatualizado, devia ter uns quantos peixes mais, ícones de peixe. Portanto, são essencialmente os frangos e os peixes que têm mais impacto nos hábitos alimentares. Nos Estados Unidos há um consumo muito elevado de frango. O americano médio consome meio porco por ano, um oitavo de uma vaca por ano, 30 30 avos da vaca leiteira, e então este é o número, isto é, em termos percentuais, representa o número de animais de cada espécie que é sacrificado pelos hábitos alimentares. Agora, isto tem um impacto também na evitar o sofrimento animal. Agora, se dissermos, tornar-se vegano diminui 100% em todos os animais. Agora, quais são as mudanças alimentares que têm impacto nos animais? Se a pessoa for vegano, mas continuar a consumir leite de vez em quando, mesmo assim reduzem 99,6% do sofrimento animal. 99% de animais que sofrem na indústria pecuária. Quem for vegetariano, ou seja, come ovos e bebe leite e produtos derivados do leite, diminuem 89% do sofrimento dos animais. Uma pessoa que só cortar no consumo de peixe e de frangos, ou seja, coma ovelha, carne de ovelha, de porco, de vaca, diminuem 84% o consumo de animais, o sofrimento dos animais. Aquele que só não comer carne vermelha diminui em 4% o sofrimento animal. O que é que isso significa? Olhando para qual é o melhor pedido que temos que fazer, pedir tudo, pedir muito pouco, pedir algo intermédio, pensando nos resultados que vimos, em que o pedido mais eficaz é motivar as pessoas a fazer uma mudança no comportamento que tenha um impacto significativo e que se podem imaginar a fazer, tendo isso em mente e tivermos em mente estes pontos aqui de dados,
sobre o impacto que tem nos animais destas mudanças da dieta, do regime alimentar, o ponto de alto na curva, que faz uma mudança significativa e que as pessoas conseguem imaginar a fazer, é importante ter isto em mente ao pensar exatamente aquilo que queremos motivar nas pessoas. Quais são as mudanças de comportamento que queremos atingir especificamente e usar esse tipo de mensagem nos nossos materiais, nas nossas conversas com os amigos, etc. Conclusão. A todos aqueles que estão a ver o vídeo, estão a seguir esta conferência porque se preocupam com os animais e querem criar um mundo melhor onde haja menos abuso dos animais, menos maus tratos dos animais e onde eles sejam tratados de maneira como devem ser tratados. Se acreditamos nisto, que indivíduos e cada indivíduo, cada animal é tão importante como qualquer outro animal, independentemente da espécie a que pertence, bom, e se também acreditarmos que o que realmente importa não é o que nos preocupamos com os animais, o que importa não é a pureza das nossas ações e da nossa mensagem, o que importa é o resultado em termos do mundo real. Então, quantos animais são poupados em termos de sofrimento? Se acreditarmos nisso, é muito importante abraçarmos a investigação, os dados e a investigação científica e como é que isso pode orientar as decisões que tomamos. Se o fizermos, se formos honestos intelectualmente e verados, vamos poder ser muito mais eficazes como ativistas, vamos focar-nos menos em exprimir, em nos preocuparmos naquilo em que acreditamos e que queremos ser e usar uma mensagem que seja mais eficaz e que tenha um efeito maior nos animais e o maior efeito possível. Muito obrigado a todos, obrigado por terem escutado a minha apresentação e agora vou tirar a minha apresentação para responder às perguntas. Muito obrigado, Nick. Não tenho palavras para exprimir o quão grata me sinto. Estava a ver o que é que estavas a dizer e é por ter isso em mente que é tão urgente para os animais fazer essas mudanças. As mudanças e temos que estar abertos, receptivos a rever os nossos comportamentos. É isso que me preocupa muito também, que este movimento está aqui há décadas a trabalhar e a percentagem de veganos e vegetarianos não mudou assim tanto em décadas. Então, o que é que temos estado a fazer de errado? E o que é que podemos melhorar? E resta-nos agora informação muito, muito importante, que é importantíssimo para as nossas decisões. Muito obrigado por tudo isto. Agora, deixem ver se temos perguntas. Pois tão claro. Se calhar as pessoas simplesmente estão impressionadas. Temos aqui uma pergunta. Há pessoas que não usam o canal certo e vêm pôr as perguntas no chat. Alguém? Qual é o valor mais digno de crédito em termos de percentagem da população para que o veganismo se torne a norma social? Sabes se isto está a acontecer em algumas partes do mundo? Porque acho que somos 3% ou um pouco mais do que 3% no mundo. Se podes falar sobre isso, um pouco sobre isso, sobre os dados que conheces? Se a pergunta é qual a percentagem da população que temos que atingir para se tornar norma social, para inspirar muita gente a fazer essa mudança? Não sei. Não sei. Eu não vi estudos sobre isso que refiram uma percentagem específica, concreta da população que tem que acreditar em algo para isso depois se tornar mais fácil para impressionar outros e persuadir outros a fazer a mudança. Bom, não importa o nível que cheguemos em termos percentuais para que seja inevitável que outros mudem. Agora, o que eu sei é uma questão gradual. Quanto mais fizerem a mudança, mais persuasivo é para outros também fazerem a mudança. Eu não creio que haja um número mágico, mas acho que quaisquer pontos que possamos usar para que demonstre às pessoas que há uma grande mudança, mais eficaz se torna. Mesmo que as pessoas digam que o veganismo é uma porcentagem muito pequena, mesmo que seja só 2% ou 3%, a realidade é que é menos do que isso, porque as pessoas que dizem que são veganos nem sempre são veganos. Mesmo
considerando o número de pessoas que são realmente veganos, olhando para questões como tendências, pode duplicar, isso duplicou nos últimos anos. Isto é um número fantástico. Se dissermos que 30 a 40 pessoas estão a avançar nessa direção, isso é um número fantástico também. Portanto, não vale a pena dizer o número exato ou a porcentagem exata, porque mesmo que haja indivíduos que o sejam, não serão sempre. Portanto, o melhor é não esperar ou esperar até que as pessoas que sejam veganas cheguem a um certo número, mas procurar os números que são agora um bom motivo para impressionar as pessoas. Uma pergunta: sabe se há algum país no mundo em que os números não sejam impressionantes comparativamente com a norma? Alguns dizem que é em Israel, ou na Inglaterra, ou Alemanha, em que há paraísos veganos. Se conhece alguns números sobre esses países? Se há algum país que possamos usar como exemplo? O país que eu ouvi dizer, ou sei, nos dados, que tem o maior número de veganos, especificamente, é Israel. Inquéritos é 5%. 5% da população são veganos. Dizem que são veganos. Mas em Israel, esses inquéritos não refletem a realidade. Há outros inquéritos que têm feito. Como é que conseguem perceber isso na última semana? Portanto, é uma porcentagem muito mais baixa de pessoas que são realmente veganos. Então, agora, há inquéritos que fazem um melhor serviço para ajudar outros a tornarem-se veganos, as pessoas que estão a pensar, a percentagem de pessoas que estão a pensar adotar o veganismo, ou pessoas que estão a pensar a seguir essa tendência. Outra pergunta. Em relação os semi-vegetarianos mudam por questões de saúde e dão pouco valor ao sofrimento, à abordagem do sofrimento animal, o que é a melhor estratégia? Penso que já respondeste, mas se calhar vale a pena falar disto outra vez. Continuar a pedir às pessoas que se tornam semi-vegetarianos com argumentos de saúde ou de que se tornem realmente veganos com base no sofrimento animal. Ou comunicar para que as pessoas se preocupem mais com os animais em si. Bom, acho que a resposta é ambos os aspectos. Bom, uma questão é, se olharmos para a redução de animais criados para alimentação, a maior parte da redução vem de pessoas que reduzem o consumo de carne e não as pessoas que se tornam totalmente veganos ou vegetarianos. E são pessoas motivadas por preocupações de saúde, ou seja, comer menos carne e mais alimentos à base de plantas. Sim, portanto, a resposta é parte das mensagens públicas no ativismo deve ser falar sobre os benefícios para a saúde de comer uma alimentação mais à base de plantas e reduzir o consumo de carne e proteína animal. É uma parte. Não precisamos de desencorajar as pessoas. Não devemos dizer, deve ser semi-vegetariano. Não, devemos dizer, aqui estão os benefícios de reduzir o consumo de carne e de comer mais alimentos à base de plantas. Os benefícios são estes e estes. Eu penso que é uma parte importante daquilo que podemos fazer e vamos continuar a criar mudanças significativas. Em relação às pessoas se preocuparem com os animais e os benefícios adicionais que podem provir daí, eu não falei tanto sobre isso na minha palestra, mas no meu livro Veganomics eu falo sobre isso e há muita investigação sobre isso, que alguns estudos têm sido feitos que demonstram que as pessoas que mudaram o seu regime alimentar, tornando-se reducionistas ou tornando-se veganos, depois, por um motivo, estão mais abertos a outro motivo também. Ou seja, as pessoas que comem menos carne por motivos de saúde ou se tornaram vegetarianos por questões de saúde, depois tornam-se mais receptivos à questão da produção animal, à questão ambiental, às questões éticas, ou pessoas que se tornam veganos, tornam-se, por causa dos animais, depois tornam-se mais abertos à questão da saúde também. Ou seja, qualquer que tenha sido o motivo, uma forma eficaz, ou mais talvez uma abordagem potencialmente eficaz, é usar a mensagem que as pessoas usaram primeiro para fazer a sua mudança no comportamento e depois acrescentar outros, os outros motivos, começar por esse motivo, porque
qualquer que tenha sido o motivo, ele depois abre a porta para os outros motivos. As pessoas, eu penso que é preciso uma certa coragem para os ativistas repensarem a sua estratégia, porque ainda trabalhamos muito com o coração e sentimos a urgência emocionalmente, mas quando olhamos para estes números e para esta informação, então podemos pôr o coração totalmente nos resultados que queremos atingir. A capacidade de adaptação é a melhor ferramenta para fazer com que o movimento de facto crie uma mudança, não achas? Sim, acho que o mais difícil é ter consciência das nossas motivações e o que é que está a desenvolver as nossas motivações. Se queremos criar mudança por causa daquilo em que acreditamos e queremos, digamos, impingir aos outros aquilo em que nós acreditamos, ou porque queremos realmente melhorar o mundo para os animais. Portanto, eu acho que nas mensagens é muito importante tomar consciência de o que é que são as nossas motivações pessoais, retirar aquilo que são as nossas motivações pessoais e não pensar só naquilo que queremos e gostamos e qual é o resultado que queremos e qual é o resultado que queremos no mundo e depois qual é a forma mais eficaz, o meio mais eficaz de atingir esse resultado que eu quero no mundo e focarmos nisso, focarmos naquilo que vai atingir o resultado. Trabalhar na área da solução, não é? Como disse, como disseste, são duas áreas de trabalho, duas frentes de trabalho. Temos pessoas que trabalham a mostrar os problemas e agora é melhor começarmos a trabalhar na solução, porque as pessoas já ouviram falar no veganismo. Já a palavra veganismo vê-se por todo lado. Portanto, a capacidade de mudança consegue-se pondo toda a nossa energia, todo o coração e, e ter melhores resultados rapidamente para os animais. E eu espero que possamos assim inspirar ativistas em todo o mundo a fazerem esta reflexão interna. Portanto, muito, muito obrigado, Nick. Parece que temos aqui mais uma pergunta, não? Porque o ambiente, a barra do ambiente era tão baixa na tua apresentação, no teu slide, se está atualizada. Se considerou também a urgência das alterações climáticas, porque é que a barra do ambiente estava tão baixa? Porque temos esta ideia que hoje em dia é uma tendência a questão ambiental. O que está agora a mudar? Sim, já mudou. Não atualizei os meus dados nos últimos anos, como antes fazia, mas sim, houve algumas mudanças. Muitos dos estudos, ou a maior parte dos estudos, de onde eu retirei os dados, é até 2015, 2016. Portanto, eu concordo que neste momento, agora, há muito mais preocupações com o ambiente atualmente e talvez a barra do ambiente aqui neste momento seja mais alta neste momento do que era há 5, 6, 7 anos atrás, 10 anos atrás, quando esses estudos, talvez a barra ambiental seria mais alta, mais elevada, se os mesmos estudos fossem agora apresentados. Agora, os temas gerais não mudaram, acho eu, para as motivações para as pessoas abraçarem a mudança, como, por exemplo, as questões da saúde, dos animais. Mas sim, concordo que a barra do ambiente deve estar um pouco mais alta atualmente. Porque sim, porque nos últimos anos houve muita coisa que mudou no mundo. Mas a ideia, sim, mostrou. Bom, chegou o momento, acabou o tempo. Peço muita desculpa, é uma pena. Para quem me conhece, sabem que eu falo demasiado. Eu posso continuar a falar? É difícil para mim, porque há muitos anos
Estamos a tentar sermos mais abertos, É um movimento muito importante é um momento muito importante para o movimento em Portugal. Muito obrigado por toda a informação que partilhaste connosco aqui em Portugal. Obrigado, Lisa, pelo vosso trabalho e muito obrigado a vocês todos. Muito obrigado. Agora posso falar em português. Thank you so much to everyone who is listening, but Muito obrigado a todos. muito obrigada a todos que nos acompanharam esta tarde. Eu peço desculpa porque de facto estou um pouco emotiva e não é bom momento para eu falar porque começo logo a chorar, portanto não vou fazer isso. Agora aqui na nossa última palestra vou convidar-vos a acompanhar o Veganário. A sala creio que vai ficar aberta, pelo que vão poder conhecer a Feira do Veganário. Nós temos um álbum também na página do Facebook, onde podem passear como se passeassem pela feira e ver que projetos e que empresas é que aderiram ao desconto especial do Veganário 2020. Também encontram no site. Mas se a sala ficar aberta, vão estar a passar também uma forma de conhecerem quem é que aderiu e aproveitarem, porque ainda podem fazer as vossas encomendas até amanhã. Resta-nos também convidar-vos para logo à noite, que temos outra surpresa muito especial, que é o Patrick Baboumian, que para quem já conhece sabe que é também uma história muito impressionante, porque o Patrick ganhou o título de homem mais forte da Alemanha e é seguramente o vegano mais forte do mundo, e só pela sua mera existência, pelo trabalho que ele faz em si, ele combate um dos maiores mitos que existe sobre o veganismo, que é então e a proteína. E portanto o Patrick, sendo um atleta de alta competição, tem uma história muito impressionante para partilhar connosco logo à noite na primeira pessoa. Juntem-se a nós às 9 da noite e depois podem colocar diretamente também algumas perguntas, portanto, se estiverem a assistir diretamente no Facebook, convido-vos a procurar o link e a entrar na sala. E até já, tenham um bom jantar. Muito obrigada por nos acompanharem. Rui, muito obrigada por fazeres também esta tradução e todas as nossas traduções, porque o teu trabalho faz, de facto, com que esta informação fique acessível a muitos mais de nós. E obrigada a todos. Thank you so much, Nick, again. Thank you.